uma família de estelionatários. Eles são uma família de estelionatários, tá? Não fui só eu lesado, houve, tá? Houve vários golpes ao longo desse período todo. Eu fui um dos lesados no meio de tantos ali. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, pelo seguinte: eu não vou falar de Mercado Livre, eu não vou falar de vendas online, mas calma que você deve estar pensando, pô, Diego, mas eu só te sigo aqui, só te acompanho por conta disso, por conta do Mercado Livre, por conta das vendas online, que é a sua expertise. Mas eu vou te contar uma coisa que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, ele serve como uma lição para muitos de vocês e para não cometer erros financeiros ao longo da vida, né? E eu quero começar a gravar uma série de vídeos aqui agora, falando um pouquinho sobre a minha experiência de vida, sobre os meus erros, sobre os meus acertos, só que de maneira muito natural com vocês. Eu não quero fazer nada scriptado, nada de tópicos, de mostrar a tela e tal. Eu quero deixar a conversa discorrer aqui com vocês mesmo, né? Falar tudo aquilo que vem na cabeça de coisas que eu fiz no passado, que é mais um vídeo de mentalidade, de como eu reagi a determinadas circunstâncias na minha vida, que muitas vezes me colocaram para baixo ou para cima, ou que me deram um outro ponto de vista sobre o contexto que eu estava inserido naquele momento e etc. E hoje eu quero falar para vocês sobre erro financeiro, porque muita gente me vê hoje na internet e pensa, pô, esse cara, ele sabe tudo relacionado a dinheiro, ele sabe aonde alocar o recurso dele, ele sabe multiplicar patrimônio, ele tem lá o terreno no Fazenda da Grama, ele tem carrão, ele tem Rolex, etc. Cara, isso daí não quer dizer nada, né? Não quer dizer que eu sou uma pessoa que só tomo decisões corretas com dinheiro. Não quer dizer que eu sou uma pessoa que nunca errei financeiramente. Nunca quebrei, nunca cheguei perto disso, mas já cometi erros financeiros sim. E o primeiro que eu quero contar aqui pra vocês tô abrindo a caixinha aqui do Diego, porque muita gente sente falta de ouvir esse outro lado do Diego, né? Porque eu sou um cara, eu tenho a minha didática de Mercado Livre, de vendas online, foi assim que eu enriqueci, e o que me trouxe até aqui, eu sei ensinar isso, sei fazer outras pessoas chegarem lá também, mas por outro lado, as pessoas sentem falta de ouvir o lado mais humanizado. Pô, tá, você tem o seu lado professoral, o seu lado didático, onde você ensina tudo isso, mas e o lado do Diego, o lado mais interpessoal dele, onde ele é mais um ser humano de carne e osso igual a gente? Não que as pessoas pensem que eu sou exagerado, mas a gente cria uma certa conexão pelo fato de eu fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, inclusive cometer erros parecidos ou até maiores. E eu quero começar contando pessoal, que foi o seguinte: quando eu comprei meu primeiro apartamento. Pra vocês terem uma ideia, isso foi o quê? Mais ou menos 2018. Eu tinha uma academia de CrossFit, né? Eu tinha 2 academias naquela época e tinha um aluno que treinava comigo nessa academia. Esse aluno, ele se tornou um amigo meu, depois ele até abriu uma academia de CrossFit, só que na época eu morava em Santo André, né? A minha fábrica ficava na Sydney, a minha academia ficava na Avenida Utinga, eu tinha um outro galpão que ficava ali em Santa Terezinha. Pra quem conhece essa região sabe, é tudo próximo. Eu tinha três galpões, um próximo do outro, e tinha minha academia, que era o 4º galpão ali. Ou seja, a minha vida girava em torno daquilo. E eu morava num lugar que chamava Vila Guiomar, que era um pouco longe, era em Santo André também, mas um pouco distante. E o meu sonho naquela época, cara, era morar na frente da minha academia, porque tinha um condomínio de prédios ali, né, um complexo, chamava Upgrade, e eu falava assim, cara, eu quero morar no Upgrade, porque tá perto de tudo, é um condomínio legalzinho, pequenininho, né, classe média ali, um condomínio que na época devia custar uns 300 e poucos mil, e 65 metros quadrados, etc. E morava eu, a minha esposa e o meu filho, né, o Benício, meu primeiro filho. Hoje eu tenho 4 filhos, tá? E o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade, porque esse cara que treinava na minha academia, ele tinha comprado um apartamento lá, quando ele estava noivo de uma pessoa, e ele simplesmente separou, né, o namoro e tal, e ele acabou ficando com o apartamento. Beleza. E quando eu conversei com ele, eu sabia que ele estava vendendo aquele lugar. E eu falei pra ele, pô, cara, você tem aí um apartamento que eu queria alugar, você não quer alugar ou, sei lá, vender de uma forma que, né, que dê pra eu pagar dentro das minhas condições e tudo. Na época eu já tinha fábrica, já ganhava bem, mas eu era assim, ó, era assim muito mão de vaca, que foi o que me permitiu chegar aqui, mas sem sombra de dúvida. Depois eu posso, se vocês gostarem desse vídeo, vocês vão deixar no comentário e eu posso postar mais vídeos como esse, trazendo mais minhas experiências pessoais ao longo dessa minha jornada, inclusive experiências mais atuais. Eu tô falando de uma um pouco mais remota, lá 2017, tá?
E o que aconteceu? Nessa época, como ele tinha separado da esposa, quem morava no AP era o pai e a mãe dele, porque o financiamento foi feito em nome do pai dele, né? Beleza, ok. Eu fui conversar um dia com eles no intuito de comprar, certo? Fui um dia no apartamento, fiz uma reunião com eles, o pai, a mãe, e ele já não tava mais lá, não morava mais lá, mas fiz o pai, a mãe e eu, tá? E, cara, muito gente boa, os dois ali durante a reunião e tudo. Era um apartamento, eu tava muito vislumbrado com aquilo, era uma coisa que eu queria tanto que parece que eu fui meio... parece não, eu fui muito imprudente no sentido de pressa. Eu não queria que isso levasse muito tempo, que essa negociação se estendesse muito. Eu queria comprar aquilo porque, pô, era meu primeiro imóvel. Eu já tive uma experiência ruim no passado, né? Vou contar rapidamente. O meu nome foi sujo por muito tempo, né? Desde a época que meu pai tinha uma empresa que faliu e depois eu comecei a empreender. E nessa época comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho, abri minha primeira academia em 2014 e na rua da minha primeira academia tava construindo um condomínio, um prédio lá, né? E eu comprei ele na planta. Só que eu tinha o nome sujo na época. E eu lembro que o corretor, ele falou assim, ó, cara, você vai levar 2 anos para construir. Você dá uma entrada, né? Eu tinha juntado um dinheirinho, vai pagando as parcelas. Quando chegar no momento da documentação, você faz o financiamento, que até lá com certeza vai aprovar. Porque eu tava no processo de limpeza do nome, mas demora pra sair, né? Porque meu pai, na época da firma dele, antes de quebrar, ele havia feito uns consórcios no meu nome e tal, fiquei com o nome sujo. Arrumei tudo. Mas o que aconteceu? Chegou no financiamento, não aprovava de jeito nenhum e eu não tinha dinheiro pra dar. Eu dei 30 mil de entrada, paguei um monte de parcela e na hora de reaver minha parte, uma multa gigantesca e eu acabei me ferrando. Essa foi minha primeira experiência frustrada com um apartamento. E parece que eu não aprendi nada, porque nessa segunda, eu fui na base da confiança. Afinal de contas, esse cara, o pai desse moleque aí que eu comprei, ele era pastor, cara. Ele era pastor e eu, naquela ingenuidade, eu falei, mano, o cara é pastor, ele não vai, né, fazer nada e etc. Porque essa compra, como ele tinha uma alienação fiduciária, porque esse apartamento estava financiado pelo Bradesco, e a ideia era eu comprar o apartamento, pegar a posse desse apartamento e ia pagando as parcelas, e o meu intuito era quitar o apartamento em 2 anos, então eu ia fazer a quitação. Até aí, ok, tava com alienação fiduciária, né? E para passar pro meu nome, eu teria que acabar com o financiamento, quitar e passar pro meu nome. Beleza. Até então, tava tudo ok, né? Eu lembro que na época eu contratei um advogado só para fazer o contrato, porque era um contrato de gaveta, um contrato ele tem uma validade jurídica, mas não perante ao banco, tá? Tanto que isso virou uma briga judicial e eu processei eles e tá rolando esse processo, etc. Mas nesse momento em questão, eles falaram da venda do apartamento, contaram o que aconteceu da separação, falaram, ó, mas tá tudo tranquilo, o apartamento tá livre, tá financiado no meu nome, tá tudo ok. Só que isso era mais ou menos setembro, ele falou assim, ó, a gente vai mudar em janeiro, e aí em janeiro você toma posse. Isso de janeiro, sei lá, de 2018, talvez, né? O que aconteceu? Quando eu paguei a entrada, eu paguei 120 mil reais à vista pra ele, tá? Referente ao que ele já havia pago no apartamento, com, né, reformas, etc. Eu paguei à vista com um contrato de gaveta que havia feito, um contrato de compra e venda bem simples ali, com a matrícula do imóvel, isso e aquilo, mas como tinha alienação fiduciária, cara, o imóvel é do banco até que você quite aquilo. E a minha ideia era quitar, né? Enfim, peguei e comecei a pagar, depois mudei, né? Esperei o período, mudei em janeiro, cara, sonho realizado. Morava perto da minha academia, morava perto da escola do meu filho, morava perto da minha fábrica, morava perto do meu outro galpão, que era meu escritório, do showroom. Cara, tava tudo perfeito ali. Fiquei mais ou menos 1 ano ali naquele lugar. E isso foi antes de eu mudar para Campinas, obviamente, né? Esse foi um dos fatores que me fez comprar uma casa aqui em Campinas na época. Só que depois de mais ou menos 1 ano, o que eu descobri? Eu tive alguns problemas ali no meio do caminho. O primeiro deles foi o quê? Eu pagava as prestações do banco direto na conta desse cara. E esse cara, como era débito automático, né, ia debitar da conta dele. Beleza, eu nunca falhei com a minha parte. Eu sempre paguei em dia, sempre paguei o condomínio, sempre paguei a prestação. Já tinha dado 120 mil e paguei uma prestação longa, tá? O financiamento ali era em torno de 6 pau por mês, não era barato não. Fui pagando todo mês ali bonitinho. Um belo dia, chegou uma carta pra mim na minha casa, dizendo que as parcelas
parcelas do financiamento não estavam sendo pagas, não estavam sendo quitadas. E eu liguei pra ele, cara, eu falei, ó, o que tá acontecendo, né? Liguei estressado. Eu tô falando bonzinho aqui, mas eu sempre fui muito estressado. Na época ainda tomava testosterona, era atleta, tinha academia, era maluco. Liguei e falei, ó, cara, como assim? Eu tô te depositando todo mês esse dinheiro e você não tá pagando? Porque aqui o Bradesco mandou uma carta, né, falando que corre o risco do imóvel ir pra leilão, porque já tem uma inadimplência aqui de 4 meses sem pagar. Aonde foi parar essa grana, né? E aí ele, cara, caiu na saia justa porque a carta foi pro apartamento, foi pro imóvel, né? E aí ele, cara, gaguejou, não sabia o que falar. Resumindo, esse cara, ele assumiu. Ele falou, ó, cara, eu passei por um momento difícil, tive que usar esse dinheiro pra pagar umas coisas, mas eu ia pagar, pode ficar tranquilo, vou quitar amanhã e tal. Ele foi lá e quitou. Nesse momento, eu já fiquei com o pé atrás. Eu falei, putz, cara, onde eu fui me meter? E eu não vou ser injusto com um amigo meu, não, porque eu tinha um amigo meu advogado, que esse cara, ele falou, Diego, não faz contrato de gaveta desse jeito, você tem que puxar a certidão negativa de débito, você tem que puxar toda a certidão, a negativa e a capivara dos proprietários, não só do proprietário, que era o pai desse menino, mas também dos parentes dele, do menino, né, desse amigo meu, da mãe também, porque eles eram casados naquela época, da irmã da família toda, porque pode respingar, às vezes o cara tem um processo nas costas, isso daí poderia, né, o imóvel poderia ser usado como a negociação dessa ação e etc. E eu não quis fazer isso. Eu tava, como eu falei, muito vislumbrado, eu tava muito acelerado para mudar logo para aquilo que, sabe, quando você toma decisões irracionais. Hoje, eu e minha esposa, a gente tem uma filosofia que é o seguinte: toda vez que a gente tem vontade de fazer um gasto, que a gente sabe que não é um gasto barato, que é um gasto alto, a gente, naquele momento, você fala, puta, cara, eu quero isso, eu quero, porque eu quero, e normalmente você compra pelo impulso, né? É assim, o ser humano é assim, porque você entra num nível dopaminérgico ali, que aquele negócio parece que vai resolver um problema seu, vai te trazer mais alegria, mais felicidade, e quando você age por impulso, de forma irracional, né, sem colocar cada ponto ali dessa aquisição, desse endividamento que você vai fazer na ponta do lápis, às vezes você não vê o tamanho do estrago que você pode fazer na sua vida financeira. E foi o que aconteceu na época. Eu não fiz nada disso, eu só queria comprar e minha esposa também. Como nós nunca tínhamos nada na pessoa física, a gente não gastava em nada, né? Era muito difícil eu gastar em alguma coisa. Como eu falei, a gente tinha mais de R$1 milhão investidos, e empresa pra caramba, e eu andava de Fiat Strada 2012. Pra você ter ideia, que eu tenho até hoje lá na minha expedição essa Fiat Strada. E não gastava dinheiro, eu era muito mão de vaca, ainda mais com o imóvel, que eu sabia que era um dinheiro mal empregado, porque era um dinheiro que ficaria parado, né? Mas eu achava que aquilo seria muito bom pra mim e comprei aquele imóvel desse jeito, nessa condição, sem consultar ninguém, sem consultar nada. Tive esse primeiro problema da inadimplência, aí depois de alguns meses veio o segundo problema e o mais impactante. Esse cara, o menino, quando ele separou da ex-namorada dele, ela tinha vendido um carro para dar de entrada no apartamento, o equivalente a R$24 mil, tá? Quando eu comprei esse imóvel, o imóvel estava limpo, você consultava, a matrícula não tinha nenhuma ação, não tinha nenhuma averbação na matrícula do imóvel, nem nada. E beleza. E depois que eu estava lá, depois de mais de um ano lá, chegou uma cartinha com um aviso de despejo, né? Para eu sair do imóvel. Era um advogado que havia emitido essa extrajudicial pedindo para eu sair do imóvel, porque esse imóvel ele estava com uma ação judicial correndo. E esse imóvel pertencia à menina fulana X aí, que era a ex-namorada dele, e que já estava, inclusive, averbada essa restrição da venda no imóvel. Cara, quando eu descobri isso, foi um baque ali, porque eu não sabia de nada disso, eu não sabia que existia esse risco, né? E mesmo consultando tudo, eu nunca saberia, porque isso daí veio depois, tá? Foi uma ação posterior. Eu não sabia da história, de como havia decorrido ali a separação deles, etc. Resumindo, veio essa ordem de despejo, obviamente que eu não obedeci, que eu falei, cara, vou sair pra onde? Esse apartamento também é meu, eu também paguei, então a gente vai ter uma ação agora, todo mundo junto. Mandei pra esse cara que era o dono do apartamento, que tava em nome dele, falei, cara, me explica isso daqui. Aí ele explicou, falou, não, mas já estamos resolvendo, a gente vai negociar com o advogado dela, vai tirar a restrição do imóvel. Putz, velho. Aí foi quando eu surtei. Eu falei, ó, seguinte, a partir de agora, desse momento, eu não posso mais vender o imóvel, ou seja, eu tava pagando até mais parcelas pra ele do financiamento pra acabar logo e eu quitar o imóvel. Porque eu tinha deixado 100 mil pro final, porque eu ia pagar 100 mil e transferir pro meu nome, já no ano seguinte. Mas quando veio essa restrição, eu falei, agora azedou. Porque se eu quitar,
esse imóvel ela vai pra menina, vai pra ela, porque ela tá com o nome lá averbado na matrícula como a restrição de venda, porque ela tem o direito até que seja negociada essa dívida. Se eu quitasse o imóvel, passaria pra ela. Eu falei, pô, esse imóvel não vai ser mais meu. Eu já não sentia, sabe quando você perde aquele tesão pelo aquilo que você achava que era seu? Eu tinha a sensação quando eu entrava lá dentro que era uma conquista minha. Eu falava, pô, isso aqui é meu, da minha esposa, do meu filho, a gente conquistou isso aqui com muito suor, da fábrica, muito trabalho, muito, sabe, ralando ali pra comprar aquilo. E, porra, mas eu não me fiz de vítima nem nada. Eu liguei pra ele e falei o seguinte, ó, só ligando pra te avisar que a partir de hoje eu não pago mais nenhuma parcela desse financiamento, tá? Não pago mais nenhuma parcela, vou continuar morando aqui. É claro que logo na sequência, galera, eu comprei a casa aqui em Campinas e mudei. Era uma casa de 2 milhões, eu paguei essa casa à vista e mudei pra cá, 2 milhões e meio. Até esse momento aí eu tava nesse apartamento ainda. Só que eu fiz isso pra dar um gelo nele. Falei, não vou sair do apartamento, tá? Eu vou continuar aqui, não vou pagar mais nenhuma parcela. Se for pra leilão, o problema é seu. Porque daí ele não queria que fosse pra leilão, porque ele tava com a ação dessa menina também. Se fosse pra leilão, seria pior. Ou seja, eu e essa menina fomos feitos de trouxa ali. Eu, muito por culpa minha mesmo, de não ter feito as pesquisas, de não ter buscado. Eu sei que eu fui muito negligente com isso, pelo êxtase, pela felicidade, né? A empolgação de fazer aquela aquisição. E, cara, resumindo, entrei com uma ação também para rever os valores que eu havia pagado, corrigindo pela Selic, corrigido pela Selic, pela inflação de todo o período e etc. E até hoje rola esse processo. Resumindo, não teve negociação, teve com ela, ele negociou de alguma forma com ela, quitou a parte dela lá, comigo não teve. O valor que tá na ação hoje é, se não me engano, de 280 mil, mais as parcelas e tal. Ele tentou negociar comigo algumas vezes, falhou nos pagamentos mensais, voltou à ativa na ação. E, cara, só pra vocês terem uma ideia, esse apartamento teve mais complicações, tá? Quando ele negociou comigo que ele me pagava algumas parcelas por mês, você pode achar, cara, pra você ver como isso foi um estelionato, eles são estelionatários e foi muito bem pensado, porque esse apartamento ele foi vendido para outras pessoas. Assim como eu fui lesado, outra pessoa também comprou esse apartamento na mesma situação. E ele vendeu pra... Nossa, cara, é uma loucura, véio, que a gente se mete em umas coisas. E pra você ver, era uma época que eu já tinha algumas empresas, eu já tinha a fábrica, eu já era importador, já trazia containers e containers da China, eu já tinha 2 academias de CrossFit, eu já tinha minha marca de suplementos, só não tinha cartonagem ainda, porque a cartonagem eu abri em 2018, se eu não me engano. Ou seja, eu já tinha 4 empresas, já sabia empreender, já tinha mais de 1 milhão na conta, tanto que eu comprei a casa depois em Campinas aqui, de 2 milhões e meio, 2 milhões eu paguei na primeira casa, a segunda foi 4,5, paguei esses 2 milhões à vista, mas olha só, foi uma grande ascensão desde quando eu comprei o apartamento, porque quando eu comprei o apartamento, cara, como eu falei, todo o meu dinheiro girava na empresa, então tudo eu investia para abrir novas empresas. E essa época foi um ano que eu resolvi guardar dinheiro mesmo, tá? 2018 em diante, quando eu comecei a investir na bolsa, eu comecei a guardar. Então, esse problema aqui aconteceu nessa época, 2019 mais ou menos, comprei a casa aqui e mudei em 2020 para Campinas. E até hoje tá rolando processo contra eles, mas o imóvel foi para leilão, eu perdi o imóvel, todo mundo perdeu, o Bradesco tomou e sabe-se lá se um dia eu vou receber o meu dinheiro. A gente já conseguiu alguns bloqueios judiciais, já teve penhora de bens, eles ocultam bens. Cara, é uma briga, é uma loucura isso daí. Graças a Deus aí ao nosso trabalho, hoje isso não me faz falta, então eu não faço questão de negociar com eles, eu não faço questão de receber picado, eu vou ir até o final, eu vou perturbá-los a vida toda, não vou deixar com que eles comprem imóveis em nome deles, eu vou bloquear tudo que entrar na conta e entrar com recursos enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer, tá? Mas pra vocês verem, né? Esse é um pouquinho da minha história. Claro que eu tenho muita coisa que eu poderia falar de erros e acertos também, tá? O Diego não acertou a vida inteira, não. Muito pelo contrário. Mas óbvio que eu acertei muito mais do que errei, por isso que eu cheguei até aqui. E aprendi com os meus erros também, tá? O primeiro erro do apartamento foi ingenuidade do vendedor que falou que meu nome, né, não teria restrição e eu compraria tranquilamente, mas não é isso. Eu tava com o nome limpo quando eu fui financiar o primeiro apartamento. O problema é que eu não tinha score e nem histórico, né? Eu não tinha histórico. Como eu não tinha construído esse histórico, nenhum banco liberava crédito. Não importa que você tenha o nome limpo. Eu não tinha olerite, eu não era registrado, eu tinha minha própria empresa, eu era empresário.
E só movimentação bancária da empresa não caracteriza o poder aquisitivo para compra do imóvel na pessoa física. E como eu não movimentava muito dinheiro na pessoa física, porque como eu falei, o dinheiro girava tudo nas empresas, cara, eu não tinha como comprovar renda, consequentemente não consegui o financiamento. Então esse foi o primeiro erro, né, de confiar ali no vendedor e a ingenuidade do primeiro apartamento, a vontade de ter a casa própria, né, eu sempre quis ter, mas também sempre fui mão de vaca, mas eu queria ter um apartamentinho. E esse segundo que eu fui muito na empolgação para trazer qualidade de vida pro meu filho, para mim, para minha esposa e ficar perto dos meus negócios, inclusive perto da casa dos meus pais, tá, que também era bem próximo ali. Fui na empolgação, ingenuidade, já era um empreendedor, já conhecia do negócio, já ganhava muito dinheiro com o Mercado Livre, já tinha feito milhões em faturamento, tinha milhões em produtos e máquinas, importação, tinha ator no CNC, etc. Mas mesmo assim, ainda cometi um erro básico, que é comprar um imóvel sem as devidas consultas e a instrução de um advogado. Você vê, cara, e eu dei 120 mil de entrada no imóvel, depois paguei mais de 100 mil ali em prestações. Se eu tivesse pagado o advogado, que eu era tão mão de vaca que eu não quis pagar 4 mil reais pro advogado levantar toda a documentação. Sabe quando parece assim, cara, sabe a pessoa doente, quando ela não quer ir pro hospital porque ela sabe que ela vai encontrar uma doença? Era mais ou menos isso. Eu tava tão empolgado em querer comprar aquele imóvel que eu cheguei pra esse amigo meu e falei, não, cara, vai assim mesmo, só faz o contrato de gaveta, vê se o imóvel não tem restrição e vamos comprar, contrato de compra e venda. Ele falou, velho, não faz isso, eu já vi muita gente se ferrando. Eu falei, não, cara, pô, o cara é pastor, é a pior merda da minha vida ainda acreditar em pastor. Falei, o cara é pastor, não vai dar nada não, o cara é do bem, fiz reunião com eles são do bem. Não é, cara, puta, é uma família totalmente desestruturada, é uma loucura, claro, uma loucura. Eles são uma família de estelionatários, eles são uma família de estelionatários, tá? Não fui só eu lesado, houve, tá? Houve vários golpes ao longo desse período todo. Eu fui um dos lesados no meio de tantos ali, beleza? Bom, isso é uma lição da vida do Diego aqui. Eu quero começar a trazer essa história, tipo o diário do Diego, trazer umas coisas mais pessoais que aconteceram ao longo dessa jornada, porque eu acho que isso tende a conectar muito com vocês no sentido de, pô, cara, eu já passei por isso também. Ou, né, eu tava quase fazendo isso que você fez no passado, opa, ouvindo você falar, eu já vou tomar um outro caminho. Isso é uma lição empreendedora tão valiosa quanto eu ensinar você a vender na internet, tá? Porque isso evita você perder dinheiro. E melhor do que ganhar é você não perder aquilo que você ganhou, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue gravando algumas sequências de vídeos como esse, contando um pouco da minha jornada, nesse formato mesmo, tá? Sem computador, sem script, falando, abrindo a boca e falando aquilo que aconteceu comigo. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Fala, Diego, conta assim, conta mais assim, conta seus erros, seus acertos, a empresa que deu certo, que deu errado, isso e aquilo. Dê sugestões aqui do que você gostaria que eu contasse da minha vida, tá? É isso, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, curte mais uma vez. Deixa um comentário, se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto até o próximo vídeo.